Você já ouviu dizer que não pode tomar banho depois de comer? Que o açúcar deixa as crianças hiperativas? Ou que se tocarem um filhote de passarinho, a mãe nunca mais vai querer saber dele? Essas frases repetidas como mantras de sabedoria popular foram passando de geração em geração, como verdades absolutas. Mas se eu te dissesse que quase tudo isso é mentira, que muitos dos conselhos que ouvimos desde pequenos foram criados com boas intenções, mas com zero base científica. Ao longo da história, os mitos se infiltraram na nossa cultura como sombras que ninguém questiona. São como ruídos de fundo. Estão ali, moldando decisões, assustando crianças e influenciando até o que você come, como você dorme ou o que acha que sabe sobre o próprio corpo. E o mais assustador, alguns desses mitos ainda são ensinados até hoje como se fossem fatos, mas não são. E você está prestes a descobrir por quê. Prepare-se, porque essa história está só começando. Mas antes, dá aquela força pra gente, curte o vídeo, compartilhe com quem você acha que vai gostar desse conteúdo e segue o canal. Isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo para você. Então vamos lá. E se a verdade estiver escondida bem debaixo do seu nariz desde sempre? Vamos começar pelo seu corpo. Será que ele realmente continua crescendo depois da morte? Imagine a cena, alguém morre, dias depois olham um corpo e dizem: nossa, olha só como as unhas cresceram e o cabelo também. Parece assustador, quase sobrenatural, mas essa ideia de que o cabelo e unhas continuam crescendo após a morte é um dos mitos mais antigos e persistentes da nossa cultura. A verdade é bem menos mágica e outros mais biológica. Quando o corpo para, a produção de tecidos também para. Nada mais é alimentado, as células morrem e tudo que fazem crescer cessa. Então por que parece que cresceram? A resposta está na pele. Ela encolhe por causa da desidratação, puxando os tecidos e dando a ilusão de crescimento. A ciência explica, mas o mistério ainda impressiona. Um exemplo curioso é em 2017, quando o corpo do pintor Salvador Dalí foi exumado mais de 30 anos depois, após a sua morte, o icônico bigode dele estava lá, intacto, apontando para cima como uma escultura do tempo. O que parecia um milagre foi apenas o efeito do embalsamento que ajudou a preservar os fios. Nenhum crescimento pós-morte, nenhuma mágica, só química e ilusão. Agora vamos falar de algo mais incômodo. E aquele medo bizarro de espirrar de olhos abertos? Dizem que os olhos podem saltar para fora da cara se você não fechar as pálpebras. Isto é real ou só mais um susto inventado? A resposta está no próximo bloco e vai te surpreender. Você provavelmente já ouviu a frase: um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. E pode até ter repetido ela por aí com confiança. Mas adivinha? Essa é uma das mentiras mais contadas como verdade. A ciência já provou, e com dados, que raios não só podem, como frequentemente atingem o mesmo ponto. Quer um exemplo? A Estátua da Liberdade em Nova York é atingida por raios cerca de 600 vezes por ano. Isso mesmo, centenas de descargas elétricas no mesmo monumento, ano após ano. Raios são atraídos por estruturas altas porque buscam um caminho de menor resistência até o solo. E o que tem mais chance de ser atingido do que uma estátua gigante de cobre apontando para o céu. Mas não para por aí. Existe um lugar na Venezuela chamado Lago de Maracaibo, onde todas as noites o céu se acende com relâmpagos. Milhares de raios atingem o mesmo ponto em sequência, criando um fenômeno conhecido como relâmpago do Catandumbo. E é tão previsível que já foi estudado como uma forma natural de GPS atmosférico. Ou seja, a natureza segue padrões e mitos não. Mas e aquele mito um tanto incômodo que diz que fazer xixi em queimaduras de água viva
ajuda a aliviar a dor. Isso também é ciência ou é só seriado de comédia? A resposta, no próximo bloco, pode fazer você repensar seu próximo mergulho no mar. Quem nunca ouviu uma mãe dizer: menino, pare de comer açúcar, vai ficar elétrico? Durante décadas acreditou-se que o açúcar era o vilão da hiperatividade infantil. Mas a ciência resolveu investigar e descobriu que, surpreendentemente, o açúcar não deixa as crianças hiperativas. Estudos sérios mostram que o que realmente influencia no comportamento das crianças é o contexto. Festas, brincadeiras, agitação, tudo isso já cria um ambiente naturalmente acelerado. E um experimento curioso, pais foram informados que seus filhos haviam ingerido açúcar, mas na verdade era placebo. Mesmo assim, esses pais relataram que os filhos estavam mais agitados. Ou seja, a expectativa molda a percepção. Agora vamos para outro clássico. Refrigerante dissolve um dente em um dia. A imagem de um dente derretendo em um copo de refrigerante é assustadora, mas exagerada. Embora seja verdade que o ácido fosfórico e o açúcar enfraquecem o esmalte dos dentes com o tempo, isso acontece de forma lenta e gradual, não da noite para o dia. É um processo cumulativo, não um truque de mágica. A verdade é que, com a higiene adequada, um copo de refrigerante ocasional não vai derreter sua boca. E falando em infância, quem nunca entrou em pânico ao engolir uma semente de melancia? Vai nascer uma árvore na sua barriga, diziam. Será mesmo? Bom, no próximo bloco vamos explorar esse medo botânico e descobrir por que nenhuma plantinha vai brotar dentro de você. Ao longo da história, muita coisa foi dita como verdade apenas porque convenceu bem. Um exemplo, a ideia de que todo mundo precisa dormir exatamente 8 horas por noite para ter saúde. Esse número virou uma espécie de regra de ouro. Mas na realidade ele é apenas uma média, não uma verdade universal. No passado era comum o chamado sono bifásico. As pessoas dormiam algumas horas, acordavam para ler, rezar ou cuidar da casa e depois voltavam a dormir. Tribos caçadoras como a Idasa da Tanzânia dormem entre 5 e 7 horas por noite e vivem com excelente disposição. O segredo? Qualidade do sono, não a quantidade exata. E o que dizer da crença de que depilar é mais higiênico? Essa ideia foi alimentada por campanhas publicitárias e normas sociais, especialmente no século XX, quando as saias encurtaram e os biquínis chegaram com tudo. A Gillette, por exemplo, lançou a primeira lâmina feminina em 1915. E começou a vender a imagem da pele lisa como símbolo de limpeza. Mas, cientificamente, depilar não torna ninguém mais limpo. Higiene tem a ver com cuidados diários e não com a ausência de pelos. Além disso, depilação pode causar pelos encravados, irritações e infecções. E agora vem aquele que parece saído direto de um roteiro de ficção científica. Usamos apenas 10% do nosso cérebro. Já ouviu isso, né? Já se imaginou liberando os outros 90% e se tornando um super gênio? Pois é. No próximo bloco, vamos expor a verdade por trás desse mito cerebral que até Hollywood ajudou a espalhar. Imagine encontrar um filhote de passarinho caído no chão. Seu primeiro impulso é ajudar, mas aí vem a lembrança. Se tocar nele, a mãe vai rejeitar por causa do cheiro humano. Esse mito é tão difundido que até parece um fato científico, mas não é. A maioria das aves tem um olfato fraco, tão fraco que elas nem perceberiam o cheiro humano no filhote. O que realmente acontece? Muitos desses passarinhos estão apenas aprendendo a voar e os pais continuam por perto, observando de longe. A ideia de que tocar significa abandono veio mais como uma estratégia de proteção, uma forma de evitar que crianças ou adultos bem intencionados interferissem sem necessidade. E tem mais uma daquelas histórias clássicas de piscina que todo mundo já ouviu. Se fizer xixi na água, ela muda de cor. A suposta existência de um corante mágico que denuncia que urinou na piscina é quase uma lenda urbana moderna. A verdade, esse produto simplesmente não existe. Nunca existiu.
foi inventado provavelmente com uma tática educativa para inibir o crime aquático. Mas sim, urinar na piscina ainda é um problema. Não por causa da cor da água, mas porque a urina reage com o cloro e forma substâncias que irritam os olhos e a pele. O famoso cheiro forte de cloro geralmente é resultado da urina e não do cloro em si. Agora vamos para um dos conselhos mais ouvidos no Brasil: não tomar banho depois de comer, senão você passa mal. Será que isso tem base real ou é só mais uma das preocupações exageradas que a avó da sua avó já contava? A resposta vem no próximo bloco. Se tem uma lista que não para de crescer, é a dos mitos absurdos que muita gente ainda acredita. E esse aqui é um dos campeões. Tomar banho depois de comer causa congestão. A ideia por trás é que o sangue se concentra na digestão e um banho desviaria esse fluxo para a pele, interrompendo o processo e causando mal-estar. Mas o corpo humano é bem mais eficiente do que isso. Ele consegue distribuir o sangue entre diferentes funções sem entrar em colapso. O único cenário em que um banho pode de fato causar desconforto é se a água estiver muito fria e a refeição estiver muito pesada. Nesse caso, o choque térmico pode gerar tontura, mas não por causa da digestão em si. Outro clássico do pânico infantil: espirrar de olhos abertos vai fazer seus olhos saltarem para fora. Parece até cena de filme de terror, mas não passa de invenção. Quando espirramos, o corpo ativa um reflexo natural que fecha os olhos automaticamente. Não porque existe um risco deles voarem do rosto, mas porque é um reflexo de proteção. Nossos olhos estão fixados por músculos e tecidos extremamente fortes. Nem mesmo a pressão de um espirro, que pode chegar a 160 km por hora, é capaz de causar algo assim. A única coisa que acontece se você espirrar de olhos abertos é deixar os outros desconcertados. E tem mais uma que vive sendo repetida até hoje: refrigerante derrete os dentes em 24 horas. Será mesmo? Ou será que isso é um exagero criado para assustar as crianças? No próximo e último bloco, vamos encerrar com mitos tão absurdos quanto divertidos. E quem sabe com uma revelação final que vai mudar sua forma de ver essas verdades populares. Chegamos ao fim da nossa jornada por entre as histórias que nos contaram como se fossem verdades absolutas, mas que na luz da ciência e do bom senso simplesmente desmoronaram. De chicletes que grudam nas tripas por 7 anos até sementes de melancia que virariam árvore dentro da barriga, a lista de mitos populares é quase infinita e absurdamente criativa. A verdade é que o nosso corpo, a natureza, os hábitos sociais, tudo isso é muito mais complexo, inteligente e fascinante do que qualquer história inventada para assustar ou controlar. E falando em chiclete, não, ele não gruda nas paredes do estômago. O sistema digestivo é como uma esteira muito bem coordenada. Mesmo que o corpo não consiga digerir a goma, ela é expulsa naturalmente em poucos dias. Não vira pedra, não se acumula, só sai. Assim como o mito dos 10% do cérebro, essas histórias revelam mais sobre nossos medos e nossa imaginação do que sobre a realidade. Muitas vezes, elas surgiram para proteger, educar ou controlar, mas acabaram virando muros invisíveis entre nós e o conhecimento. Então agora eu te pergunto, quantas dessas histórias você acreditava até hoje? E mais, quantas ainda acredita? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive espalhando mitos por aí e não esquece, conhecimento liberta. Gostou do vídeo? Curta e compartilhe com quem você acha que vai gostar desse assunto. E deixe aqui nos comentários, qual desses mitos você acreditava até agora? Será verdade ou só mais uma invenção bem contada? Até o próximo vídeo.